Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar aqui de dois indivíduos aí que estão virando piada. Uma na Itália, falar da Zambelli, da situação dela lá, que tentou arrumar justificativa para não ficar presa, mas não colou com a justiça italiana, e o Moraes não tem nada a ver com isso, viu, Zambelli? E vamos falar aqui do Jair Renan, vereador de Balneário Camboriú, que votou contra um projeto que ia prejudicar, e vai, porque ele perdeu, ele votou sozinho contra um projeto que visa combater a criminalidade, a bandidagem lá na cidade dele, mas a família Bolsonaro que posa de nós somos contra bandido. Pois é, o Jair Renan votou lá para continuar facilitando a vida dos bandidos de Balneário Camboriú. Eu vou trazer detalhes aqui, ele que é considerado piada pronta lá por seus colegas. Mas antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, não custa nada. Ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedãozinho para cima. Não gostou? Joinha para baixo. Comenta, sua opinião é muito importante. Se puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, o Jair Renan, filho mais novo de Bolsonaro, vem sendo uma chacota na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, desde que assumiu o seu mandato. É bom lembrar que nem os seus colegas de partido suportam o cidadão. Ele é desprezado ali por praticamente todos os vereadores. E não é porque ele é antissistema. Isso é conversa fiada. É porque simplesmente ele não tem condições de exercer um mandato. E como é que pode um negócio desse? Aqui eu deixo a reflexão, pelo amor de Deus, Balneário Camboriú. O Jair Renan não caiu de paraquedas, veio de Marte numa nave, virou vereador. Ele foi eleito com o voto do povo. Então, o povo de Balneário Camboriú, daqui 3 anos aí, vamos tomar cuidado. E dizem que ele quer se candidatar a deputado federal. Então, povo Santa Catarina, não façam isso, né? Vamos poupar a Câmara dos Deputados, que já está infestada de gente irresponsável, de ter mais um lá a partir de 2027. Pelo amor de Deus, né? Mas aqui a matéria vai dizer que o vereador Jair Renan, do PL, foi o únicozinho, tá isoladinho lá, a votar contra o projeto de lei ordinário 162/2025 durante a sessão da Câmara. O projeto de autoria do Executivo prevê medidas que intensificam a fiscalização, prevenção, orientação e combate ao roubo, furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas metálicas na cidade. Então tem um projeto que visa dificultar a ação desses bandidos, seja dos que compram, dos que recebem, não só de fios. Isso é uma praga. Aqui em Uberlândia também tem muito disso. Você chega às vezes num comércio aí, o cara vai lá por causa de droga, arranca a fiação toda e tal, e vai ver, alguém compra, porque o cara não vai pegar essa fiação e deixar em casa, alguém está comprando isso. Então você tem que atuar nas duas pontas, na ponta de quem rouba e na ponta de quem recebe. E aí o projeto para intensificar o combate a esse tipo de crime, o Jair Renan vai lá e vota contra. Por que, Jair Renan? Por quê? Qual que é o interesse dele em deixar do jeito que está? É a pergunta que eu deixo aqui. A proposta foi aprovada por ampla maioria, com votos aqui, todo mundo, oposição, situação, partido de esquerda, de direita, todo mundo votou a favor desse projeto, menos o Jairzinho, o Jair Renan, filho do Bolsonaro, né? Família que tem discurso contra a criminalidade, bandidagem, mas a gente sabe que a hipocrisia reina por lá, né? E o Jair Renan não apresentou qualquer justificativa para o voto contrário. Segundo vereadores ouvidos pela reportagem, a posição foi interpretada como uma demonstração de birra política e dizem que ele estava de mau humor durante a sessão e que sua postura foi de confronto direto ao presidente da Câmara, o vereador Marcos Kurtz. Na semana anterior, Marcos Kurtz havia criticado Jair Renan por desrespeitar o regimento interno ao pedir para falar como líder de bancada. Só que ele não é líder de bancada e ele pediu para falar como se fosse. Meu Deus, o líder do PL é outro. E aí, então, nesta terça, dia da votação lá, Jair Renan teria usado o microfone para tentar devolver a crítica, mencionando falhas administrativas da presidência, como a ausência de prestação de contas mensal da casa, que passa por constantes reformas e ninguém sabe quanto é gasto. A fala agressiva, segundo parlamentares, foi seguida do voto contrário ao projeto, que não teve impacto, porque foi só ele, né? E aí, pessoal, olha o que os vereadores falam dele. Foi como uma criança birrenta. Outro avaliou que Renan parece não saber o que está fazendo lá e que sua postura beira a tentativa de quebrar instituições com discursos repetitivos que remetem ao padrão golpista.
Outro disse o seguinte: ele não debate a cidade com maturidade, não pensa nas pessoas que o elegeram, usa o voto como arma para se posicionar como oposição à prefeita Juliana Pavan e agora parece ter como objetivo atacar o presidente da Câmara. E, segundo outro aqui, falta amadurecimento político. Estão dando mais moral para ele do que deveriam. O que ele quer é justamente isso, palco. Resumiu, então, um vereador da oposição. Como ele votou sozinho, isso passa um recado de que ele está isolado lá na Câmara. E, segundo consta, ele quer, tipo, ficar assim mesmo, para ser, tipo, considerado antissistema. Conversa fiada. Essa família não tem nada de antissistema. É só, né, na teoria, assim, no discurso, mas na prática são parte do sistema aí desde sempre, né? E aqui, ele é visto lá dentro, vai dizer a matéria, cada vez mais como uma piada pronta. E a gente já viu aqui alguns vídeos dele que ele mal sabe falar, mal sabe conversar, mas tá lá como vereador e votando contra os interesses do povo. E fico alerta. Um cidadão desse aqui, que na minha opinião já é uma aberração ter sido eleito vereador, não pode virar deputado federal. Agora, quem vai decidir isso? O povo. Como ele está elegível, ele está com seus direitos políticos, o povo é que tem que acordar para a vida lá de Santa Catarina e não eleger ele deputado, né? Então vamos divulgar esse vídeo aí pro povo, manda para um amigo seu, parente de Santa Catarina, não eleger. William, mas eu sou de direita, eu quero votar em candidato de direita. Deve ter outros muito melhores, na verdade, é difícil ter alguém pior do que o Jair Renan. Então escolha outro aí, não tem que ser essa aqui não. Bom, vamos falar aqui agora da Zambelli, que está lá na Itália presa, e a defesa dela alegando que ela não tem condições físicas, médicas, de saúde de continuar presa. E pediu lá que ela fosse solta, mas não deu. A justiça italiana, né, como tem lá a equipe médica que avalia a situação dos detentos, avaliou que a Zambelli, beleza, tá joinha, pode continuar presa, sim senhora. E aí eles alegaram que ela tá lá com depressão, que ela tem uma síndrome, e aí falaram, beleza, né, a gente percebe, mas ela tá sob os cuidados, tem lá, toma medicação, então se não tem motivo para que a Zambelli saia, é o que vai dizer lá a justiça italiana, que é uma matéria até um tanto quanto longa, não vou nem entrar em detalhes, mas eles explicaram ponto a ponto, de que duas coisas aqui, ela tanto tem condições de ficar presa lá, assim como tem condições de que, se for o caso, ser extraditada para o Brasil, de enfrentar aí horas e horas de voo. E eu fico pensando, se ela teve condições de enfrentar horas e horas de voo para fugir da nossa justiça, ela também tem que ter condições de horas e horas de voo para voltar para o Brasil para cumprir a pena aqui, caso a justiça italiana, né, faça aqui a extradição. O que talvez nem aconteça no curto prazo, talvez isso demore um certo tempo aí, porque aí também tem questões, né, diplomáticas, políticas envolvidas, mas de todo jeito, a Zambelli pediu para ser solta, mas vai continuar. Aqui está falando, inclusive, que pelo jeito ela está fazendo greve de fome lá, mas até isso, o pessoal avaliou e falou, não, ela está tendo a medicação adequada e a hidratação adequada, então, se você quiser fazer greve de fome, ok, que não pode virar moda também, pensou? Todo mundo que está preso agora vai fazer greve de fome para ser libertado? Lá não, então não é assim que funciona. E é bom lembrar que agora, o bolsonarista que me assiste, fala, mas a justiça italiana e esse Moraes é cruel, hein? Pois é, não tem nada a ver com o Moraes. O Moraes está aqui no Brasil, você pode gostar, não gostar, concordar ou discordar. Isso aqui é a decisão da justiça italiana de mantê-la presa lá, já que ela tem condições, segundo avaliações médicas, feitas pela equipe, né, da penitenciária e tudo mais lá. Então, Moraes aqui não tem nada a ver com isso. Eu quero trazer um recado muitíssimo especial para você que está afim de uma renda extra. Aí, um link no WhatsApp aqui, você vai clicar, vai falar com o Clayson, que é um youtuber progressista, e ele vai te enviar 3 vídeos para você assistir lá e falar, opa, pera, que negócio bacana. E se você quiser continuar, você vai conversar com o pessoal, eles vão te enviar lá os próximos passos. Se você não quiser continuar, esses 3 vídeos eu tenho certeza que já vai te agradar demais, já vai te ensinar aí um trabalho. É isso, o que eu estou trazendo aqui é uma proposta, não é de ficar multimilionário, não é para você, opa, tipo essas coisas assim na internet, ganhe 1 milhão em um ano. Não, não é isso não. Não é isso. A questão aqui é um trabalho que, por exemplo, o Carlos Matos conseguiu tirar no mês aí $643. Se você converte isso, porque o pagamento é em dólar, mas é tudo tranquilo, é bem simples. Você converte para o real, dá R$ 3.200.
E ele nem teve que largar do emprego dele, ele continua trabalhando lá no local que ele trabalha. Aí quando chega na casa dele, no momento de, né, ou então no ônibus ali, opa, tô com tempo sobrando aqui, em vez de ficar vendo porcaria na internet aí, eu vou trabalhar, home office. E conseguiu tirar então, como eu disse aqui, em torno de R$ 3.200. A Cláudia Oliveira, essa saiu do antigo emprego, porque ela percebeu que já tinha condições de fazer isso, está dedicando-se exclusivamente a esse trabalho home office. A gente está trazendo aqui a oportunidade para vocês, e tirou aí no mês $3.134, o que dá em torno de R$ 16.000. Então é isso, é um convite que a gente faz para vocês pelo menos conhecer, né? E aí, como é que faz, William? Repito, tá aqui, você vai abrir o vídeo, vai ter um link aqui de WhatsApp. Pode confiar, é tranquilo, clica nesse link, você vai mandar lá uma mensagem pro Clayson, o Clayson vai te mandar lá alguns vídeos e o passo a passo de como é que você faz. Então é uma coisa muito bacana, não é aposta, não é tigrinho, não é bet, é trabalho, e tem muita gente já aí, né, se dando bem e conseguindo ter uma renda ou extra ou a renda única e principal, como é o caso aqui da Cláudia. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.